Fim de jogo no Barradão, empate em 1-1 entre Vitória e Grêmio. Vitória encerra aí sua participação em casa no Campeonato Brasileiro de 2024 e nessa rodada esse empate tira a possibilidade do Vitória de alcançar o G8. Portanto, perde aí, né, as chances matemáticas que tinha, que eram pequenas, mas existiam, de o Vitória conquistar uma vaguinha na pré-Libertadores de 2025. Mas o Vitória está ainda numa posição muito boa para conquistar uma vaga na Sul-Americana. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, peço perdão aí, talvez o áudio desse vídeo esteja um pouco mais baixo do que o normal, certo? Mas estamos aí falando sobre o Vitória, então dá o like nesse vídeo aí, se inscreve no Nordeste em Campo, sempre falando sobre os times do Nordeste, se inscreve também no canal Espaço da Bola, onde a gente está fazendo sempre nossas lives dia de terça e sexta-feira pela manhã, para debater sobre todos os times do Nordeste, tá certo? Então, gente, jogo entre Vitória e Grêmio, dois times ali de mesma faixa da tabela, 11º e 12º, perderam posição aí pro Vasco nessa rodada, mas que a gente esperava que fosse um jogo, sim, equilibrado, e foi sim um jogo equilibrado. E foi um jogo de alternâncias ali, em que o Vitória foi mais incisivo no começo do jogo, depois o Grêmio conseguiu crescer um pouco mais na partida e levar perigo para o Vitória. Conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vitória cresceu demais, se impôs e buscou esse empate. Teve a possibilidade de virar o jogo, teve várias oportunidades. Acho que num contexto geral o Vitória foi melhor no jogo, criou chances bastante perigosas, né? Mas que termina o jogo com esse empate. É ruim o empate porque se despede de uma chance de G8 e perde aquela oportunidade de ultrapassar o seu maior rival na tabela de classificação e terminar à frente dele no final do ano, né? Que seria aquela zoação do torcedor. Mas que é um ano bastante produtivo da equipe do Vitória, se mantendo na Série A com tranquilidade, né? Garantiu sua permanência com antecedência, não vai no aperreio para a reta final e pode, de quebra, arrumar uma vaguinha na Sul-Americana, que não é de todo ruim, né? Tá bom para esse retorno aí da equipe do Vitória, tá? E matematicamente, como é que tá o Vitória? Com os resultados atuais da rodada, o Vitória perde uma posição para a equipe do Vasco, mas está ali em 11º. Com 46 pontos. O Grêmio com 45 é o 12º, assim como o Juventude 13º, que ganhando nessa rodada passa aí algumas posições. Se salva aí também matematicamente o Juventude e entra na zona de classificação para a Sul-Americana. O Atlético Mineiro 44 pontos, ainda pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Atlético Paranaense, que vai jogar, pode ir para 45. E o Fluminense tem 40 pontos. Essas são as equipes que podem alcançar o Vitória em pontuação, porque o Fluminense, mesmo chegando aos 46 pontos, ainda tem 2 jogos, o Fluminense só chega a 12 vitórias. O Vitória tem 13, então matematicamente fica à frente do Fluminense. Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né, podem ultrapassar a equipe do Vitória. Fluminense joga com o Cuiabá amanhã, Atlético Paranaense amanhã com o Bragantino. E na última rodada tem o Grêmio contra o Corinthians, o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Então um dos dois pode aí perder pontos, né? Fazendo as contas aqui rapidinho, o Vitória joga contra o Flamengo fora de casa. E quem mais aqui? O Juventude joga contra a equipe do Cruzeiro. Então tem o duelo direto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Mesmo que o Atlético ganhe o seu jogo agora, vai a 45, e aí ou o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense, um dos dois vai perder pontos. E se empatarem, né, os dois perdem pontos e não ultrapassam o Vitória. Então, cara, esse empate matematicamente coloca o Vitória na Sul-Americana, né? Eu vou abrir o simulador aqui do GE, vocês não vão ver porque eu não estou aqui com o programa de compartilhar a tela, mas vamos colocar o pior cenário possível nesse sentido aqui. O simulador também não está atualizado, né? Então vamos lá. Foi isso aqui, vamos colocar aqui os resultados possíveis, né? O Atlético Paranaense ganhando, o
Cara, porque aqui também eles colocaram o empate do Vasco, né? Então tá desatualizado, não dá pra fazer isso. Mas essas contas a gente vai fazer lá na live, certo? Pra mostrar aí como fica a equipe do Vitória, mas a classificação do Vitória tá garantida, certo? Porque mesmo que o Atlético Paranense ganhe nessa rodada, ele vai pra 45 pontos. E aí, na última rodada, como joga contra o Atlético Mineiro, ou o Atlético Mineiro vai para 47 e o Atlético Paranense fica com 45, ou o Atlético Paranense vai para 48 e o Atlético Mineiro fica com 44, ou o Atlético Paranaense pode ir para 46, não ultrapassaria o Vitória com o empate, e o Atlético Mineiro ficaria com 45, então o Vitória não pode ser ultrapassado pelo Fluminense e Atlético Mineiro ou Atlético Paranense, um dos dois vai ficar atrás do Vitória. Então a vaga na Sul-Americana tá garantida. Beleza? Então, meus amigos, com essa matemática final aí, pensando nessa última rodada, parabéns ao torcedor do Vitória pela manutenção e pela vaga na Sul-Americana, e ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Na próxima rodada estaremos aqui falando sobre as equipes do Nordeste mais uma vez, beleza? Muito obrigado, meus queridos, pela presença aqui no nosso canal. Tamo junto e até a próxima, galera. Tchau, um grande abraço.